Olá, professor Felipe aqui. Esse é mais um episódio dentro desse projeto por 365 dias. Nesse vídeo de hoje eu vou falar, eu vou te dar uma dica de como que você pega aí, como que você tira do teu professor na academia o melhor dele, né? Como é que você faz para o teu professor realmente se motivar com o teu desempenho e dar o melhor que ele pode para o teu treinamento. A gente sabe que o maior problema hoje, eu fiz uma pesquisa com a minha lista de e-mails, né? Se você não é cadastrado na minha lista de e-mail, em algum lugar nesse vídeo tem um link onde você se cadastra. Lá você recebe alguns conteúdos exclusivos, participa de algumas promoções que faço, algumas divulgações com relação ao meu programa de treinamento, a minha consultoria. Então por lá você fica mais por dentro de todos esses pontos. É interessante que você se cadastre nessa lista de e-mail. E nessa lista eu fiz uma pesquisa para saber das pessoas qual que é realmente a maior dificuldade das pessoas, e todas deixam bem claro que o acompanhamento na academia, os treinos que os professores passam nas academias geralmente não dão resultado algum por ser treinos básicos e por não ter um acompanhamento efetivo. E como é que você melhora esse acompanhamento independente do professor? Eu puxo muito a responsabilidade. O cara, quando quer ter resultado, se você quiser realmente ter resultado, você tem que puxar a responsabilidade de tudo que acontece, tudo que está ao teu externo para você. Então, se o professor ele não é um bom professor, beleza, você é aquilo que você tem, então você tem que dar o seu melhor com o que você tem, deixar de vitimizar e colocar e usar o externo, os problemas externos para justificar os teus problemas internos. O problema de não ter resultado, o problema de não conseguir evoluir o treinamento, o problema de não ter um treino bom. Tente, não que seja errado ou certo, mas para você, na tua evolução, na tua mentalidade, é melhor você colocar a responsabilidade sobre você e deixar de usar usar o externo como justificativa do interno por você não estar conseguindo algo. Então, essa dica de hoje vem para você poder aí captar o melhor do professor. O ser humano, ele vive sobre gatilhos, né? Sempre existe um gatilho da escassez. Tudo aquilo que você não tem à disposição, você quer mais, né? Quando você tem algo que é escasso, algo que é para um grupo seleto de pessoas, as pessoas ficam loucas e querem aquilo por conta do gatilho de escassez. O ser humano, ele responde muito à escassez. Então tudo aquilo que a gente não quer, a gente tudo aquilo que a gente não tem à disposição, a gente tende a querer mais. Um outro gatilho, que é o que entra nessa sacada, essa da escassez, é só para você entender como é que funciona o cérebro humano. O outro gatilho é o da reciprocidade. Como é que você se conecta com esse gatilho? Ele encaixa diretamente com o professor. Como é que você se conecta com o professor antes de pedir algo? As pessoas tendem sempre a pedir antes de dar. Sempre a pedir antes de dar. E o ideal, o que causa conexão, é você dar antes de pedir. Então, a dica e a sacada para você gerar reciprocidade com o seu professor, como é que você vai gerar reciprocidade com o seu professor? Você vai agradar ele de alguma maneira. Você tem que ter essa visão, essa percepção de analisar o que o professor gosta, o que o professor usa, e dar uma pesquisada aí um pouco sobre o professor da academia, e aí ter referências para chegar no professor e dar pelo menos uma informação que agrega valor para ele, ou alguma coisa, não sei, isso é com você na sua academia e com o seu professor. Você dá literalmente alguma coisa que vai fazer o professor se sentir super bem, e aí isso é um gatilho, ele inconscientemente vai ter a necessidade de ser recíproco com a tua ação, e nessa reciprocidade ele vai dar o melhor que ele pode aí no teu treinamento, vai te ajustar. Não estou dizendo que isso é certo nem errado, isso é uma estratégia que funciona.
Isso que acontece aqui entre eu e você, você aí em qualquer lugar desse Brasil e eu aqui, isso é um gatilho mental. Eu tenho muita integridade para falar que é através de gatilhos mentais que eu desenvolvo todo esse marketing. É por dar muito que eu recebo dos alunos, recebo clientes, recebo elogios, recebo várias coisas, principalmente o seu cadastro na minha lista por conta dessa reciprocidade. Pensa comigo, se eu te der uma informação de tanto valor e essa informação realmente fez a diferença na tua vida, você vai querer compartilhar essa informação e você vai querer me dar algo em troca. Nem que algo em troca seja o teu comentário, nem que algo em troca seja o teu cadastro na minha lista de e-mails, nem que algo em troca seja um simples curtida no meu vídeo, nesse vídeo. Se você estiver vendo esse vídeo, não deixe de deixar a tua curtida, isso é importante. É através disso que eu vejo a tua reciprocidade e o quanto é relevante esse tipo de informação que eu estou disponibilizando. Então, a reciprocidade, ela funciona desse jeito e você pode trazer essa reciprocidade para dentro da academia. Dentro da academia você pode, de alguma maneira, gerar um valor para o professor, gerar algum valor extremo que o professor sinta uma necessidade interna de ser recíproco com você e a partir disso ele vai pelo menos entregar o melhor que ele sabe com relação a treinamento. Os professores guardam muito para os seus clientes de personal e deixam os alunos da academia, os alunos aleatórios, com os treinos básicos, sem as informações que poderiam ter, que geralmente os professores têm. Então, quando você faz esse tipo de ação, quando você gera esse tipo de reciprocidade, o professor tende a te dar mais informações que talvez até ele guardaria para os alunos seletos dele, né? Um próprio exemplo são as meninas das academias, né? Aquelas meninas bonitas que sempre tem um professor aí acompanhando. Qual que é a reciprocidade? Só o professor se alegra de ver, de estar perto, de conseguir, se quiçá, um telefone da aluna, e essa reciprocidade ele já dá um melhor treinamento, ele tenta ser o melhor possível por conta desses gatilhos. Então é importante que você use isso a favor e não julgue. É desse jeito, não tem jeito. A gente só pode controlar o interno, o externo a gente não controla. Então não adianta reclamar de algo que aconteça externo a você, porque você não tem o controle disso. A gente só controla o que está interno. Então a gente controla as nossas emoções, o que a gente fala, o que a gente escuta, o que a gente sente. Então é isso que tem que ser controlado, não o externo. Então eu não reclamo de nada que aconteça, eu só uso do meu interno para tirar o melhor do externo. E um exemplo disso é o gatilho da reciprocidade. Você agregar um valor para o professor, para esse professor te dar o melhor que ele puder em informação, em auxílio na execução. Quando você precisa executar determinado exercício, você quer o auxílio desse professor, e para também não gerar uma certa desconexão. Como é que você gera essa desconexão? Você chega, o professor tem um determinado pensamento e teu outro professor, sei lá, você viu um vídeo no meu canal, mas o professor Felipe falou que é assim, assim, assado, e aí o outro professor estava falando, não, mas não é assim, e aí isso gera uma desconexão. Como é que você mantém a conexão, até mesmo porque um assunto específico pode ter discordância, mas os outros assuntos não, e por conta de uma discordância você pode aí quebrar a relação com o professor e não ter o auxílio dele, que é tão importante. E como é que você faz? Primeiramente, quando dois estão conversando e não se concordam nos assuntos, quando um falou, o outro, você, por exemplo, a dica é para você, você primeiro concorda com o que o professor falou. Não, eu concordo com você, só que eu penso diferente por isso e isso e isso. Quando você fala que você concorda, você alinha, você coloca o professor do teu lado, e colocando o professor do teu lado, você consegue mostrar para ele qual que é a direção que você está enxergando, qual que é o pensamento que você está tendo, diferente de quando você fala, não,
pra mim não é assim, eu discordo do que você está falando. E aí você bloqueia o professor. Nada do que você falar vai entrar na cabeça dele ou ele vai, de certa forma, aceitar. Então, quando você estiver numa situação assim, primeira coisa que você tem que falar quando você não concorda ou não tem o pensamento igual a de uma pessoa, para você alinhar essa pessoa do teu lado, você pega e fala: eu concordo com você, mas penso diferente. Eu penso assim, assim, assado. Aí sim, você colocou a pessoa e você abriu a visão dela para ela tentar entender o que se passa na tua cabeça, e aí você tem aí um melhor diálogo, você consegue mostrar para a pessoa o outro ponto, o seu ponto de vista. Todo mundo tem vários pontos de vista e todos esses pontos de vista são diferentes, e quanto mais você entende o ponto de vista de cada um, as referências de cada um, mais evoluído você fica, mais esperto você fica, e com o uso dessas ferramentas você consegue aí ter um melhor auxílio do professor na academia. Esse foi o episódio de hoje, um abraço e até o próximo vídeo.